Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma aula. Eu sou Eduardo Vilela, educador financeiro. Hoje nós temos aí mais de 1.800 alunos de 20 países e a gente ajuda as pessoas a acabar com as dívidas, ter dinheiro sobrando e começar a investir tanto no mercado financeiro e também em projetos junto com a gente. E algumas das aulas que a gente faz ajudam vocês a fazerem cada vez mais dinheiro. Porque eu sempre falo que o importante para a gente conseguir enriquecer é alinhar o que nós falamos tanto do método CIF, que é o CIF com C: controlar, investir e fazer mais dinheiro. Você deve estar cansado de ouvir isso e vai cansar mais ainda, porque é isso aqui que enriquece. A gente tem que aprender a controlar a nossa vida financeira para fazer sobrar. Esse valor que sobra, a gente investe e busca alternativas de fazer cada vez mais dinheiro, porque se eu já estou controlando e investindo meu dinheiro, tudo que eu faço a mais aqui é sobra 100%. Então eu consigo acumular cada vez mais e atingir a independência financeira de uma forma mais rápida. E nessa aula de hoje nós vamos passar estratégias para vocês, de formas também que vocês podem aplicar no dia a dia para fazer cada vez mais dinheiro. Então, o importante antes de fazer dinheiro é controlar, coisa que todos vocês aqui já estão fazendo, tanto que a gente tem uma estratégia que a gente montou exclusivamente para cada um de vocês. O investimento já está alinhado também, e agora bora fazer mais dinheiro, porque existem estratégias para a gente conseguir alavancar a nossa vida financeira, inclusive usando a internet. Eu sei que para muitas pessoas é um negócio meio nebuloso, não sabe muito bem por onde começar, mas vocês vão ver que assim não tem bicho de sete cabeças e existe um passo a passo que a gente precisa seguir para conseguir ter um bom resultado. E também tem que colocar na cabeça que o resultado não vem da noite para o dia. Vamos mudar a situação. Imagina só que você me ensinasse exatamente o que você faz no seu trabalho. Eu vou ter o resultado que você tem logo na primeira semana? Claro que não. Eu vou conseguir fazer do jeito que você faz logo na primeira semana? Claro que não. Porque tem a curva de aprendizado. E isso você tem que levar em consideração em algo novo que você está aprendendo. Então vai ter a curva de aprendizado, mas se você fizer exatamente o que tem que ser feito, você vai ter um bom resultado. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar a forma de alavancar a nossa vida financeira, fazendo cada vez mais dinheiro, utilizando a própria internet. Esse é aqui só para poder entender. Aqui embaixo ó, tem um chat. Vou fazer uma pergunta agora. Peço por gentileza que vocês respondam o número um ou dois, só para saber que rumo que eu levo aqui a nossa conversa. Quem aqui é CLT, manda o número um aqui no chat. Quem é empresário, autônomo, manda o número 2 aqui no chat para eu saber. Só para eu entender que o rumo que eu levo aqui a nossa conversa hoje. Vamos lá. Número um, se você é CLT, se você é empresário ou empreendedor e autônomo. Número 2. Como é que tá aqui? Ó, dois, dois. Show, maravilha. Então, assim, ó, o que que é importante para trabalhar com a internet que você precisa aprender? O trabalho que você faz hoje, você só está atuando nessa área por quê? Porque você é bom nisso. Senão você teria sido demitido. Simples assim. Então você precisa entender o que você está sendo, em que parte, no que você está sendo bom no seu trabalho, para poder contribuir na vida de outras pessoas. E para você que já tem um negócio, você precisa utilizar a internet para dar mais voz para o seu negócio, para você conseguir alavancar o que você precisa. Durante essa aula aqui, eu vou liberar três códigos, que são três palavras. Aí eu vou pedir para vocês, por gentileza, anotarem e depois mandar no nosso grupo que eu tenho exclusivo com cada um de vocês para eu saber que você está participando aqui da nossa aula, tá bom? Então depois só pega o papel e caneta aí, ou então pode anotar até no próprio celular para depois me enviar. Primeira coisa, né, que o que eu ensino é o que dá certo na prática. Então, isso que eu vou passar para vocês são coisas que eu aplico nos meus negócios. Então, aqui, ó, vamos trazer quatro negócios que eu tenho. Eu tenho mais que isso, mas pegando só quatro. O desafio de 6 meses. Consultoria financeira que a gente ajuda as pessoas a acabar com as dívidas e ter dinheiro sobrando. R2A, uma mentoria de investimentos voltado para quem já tem um patrimônio mais alto e já está indo direto para investimentos. O Desafio Empresa Rica é uma consultoria financeira empresarial, onde a gente monta uma estratégia exclusiva para cada empresa. E tem também a C7 Educação, que a gente ajuda a montar o curso online e vender pela internet, tanto mais mentorias, lotar agenda, consulta, consultorias, e a gente monta tudo em 7 dias, alinhando a metodologia e a plataforma funil de vendas. Então, o que eu vou ensinar para vocês é o que dá certo em todos os negócios que eu faço, não só nesses, mas vários outros. E com isso é só seguir o passo a passo. Tanto que quando eu vou iniciar um negócio, não tem uma coisa que eu monto que eu não faço grana. Por quê? Porque eu já entendi qual que é o caminho. Então, o importante é você entender o caminho correto. Porque muitas vezes você fica batendo cabeça porque você está tentando fazer sozinho por conta própria. A coisa mais ignorante que existe é quando você tenta fazer algo novo e tenta fazer sozinho.
você não vai conseguir ter um bom resultado. Então, o importante é o quê? Você buscar pessoas que já estão tendo resultados para entender o que que elas estão fazendo e aplicar na sua vida. Então, só deixando claro que eu estou ensinando o que dá certo na prática. E o que você tem que levar em questão também é que onde tem um grande problema, tem uma grande solução. Então, nós estamos hoje diante da melhor oportunidade de todos os tempos. Porque antigamente era difícil para você conseguir enriquecer se você já não tivesse vindo de uma família rica ou se você já não conhecesse pessoas que são ricas. Hoje é mais fácil por conta da internet. Hoje você tem acesso a um bilionário com B de bola. Por quê? Porque você tem o seu celular na mão. Você consegue aprender com uma pessoa que é bilionária o que ela está fazendo. Porque ela lança conteúdo, ela ensina mais pessoas, dá mentorias, tudo mais. Então você hoje está tendo muito acesso. E a mesma coisa para você ensinar outras pessoas. Nesse formato, quando nós entendemos que o problema é uma grande oportunidade, é a hora que a gente para de reclamar em questão dos problemas. Muita gente aprendeu que problema é ruim, certo? Quem é que aprendeu que problema é ruim? Eu aprendi, falar, ah, problema, tô fora. Só que eu depois descobri que quanto mais problemas, melhor. Aí fala, pô, Edu, como assim? Quando você tem um problema, é porque você encontra um desafio na sua vida. Ao resolver esse problema, a sua vida melhora. Vamos dar um exemplo. Você está com um problema conjugal. Tá dando um monte de treta aí com a sua esposa, com o seu marido. Tá difícil o negócio. Concorda que é um desafio? É um desafio para você se desenvolver, porque agora você vai ter que aprender a se comunicar com essa pessoa que está ao seu lado, para poder entender o que que ela busca, alinhar com os seus objetivos. Se tiver filhos, tem que alinhar também. Ou seja, é um quebra-cabeça, onde depois que esse problema é resolvido, essa relação de vocês, ela fica ainda melhor e você começa a perceber que você evoluiu. A mesma coisa na parte financeira, a mesma coisa na área profissional. Toda vez que você tem um problema, você só tem que se perguntar: o que que esse problema está querendo me ensinar? O problema só surge na sua vida porque você tem que aprender algo. Então, chega um momento que no caso, até falo por mim, eu me jogo em problemas. Porque eu já descobri que o problema, quando eu resolvo, eu cresço. Então, tá tudo certo na minha vida. Tô alinhado, a parte financeira tá legal, relacionamento, tudo. Aí eu vejo, vou arrumar um probleminha. Aí eu vou lá e crio um negócio novo. Eu me conecto com novas pessoas para começar algo do zero. Então, eu vou fazer uma atividade nova. E isso faz com que eu consiga evoluir. Então, o problema é um desafio. E tem muitas pessoas que estão passando por problemas que você sabe resolver. Vamos dar um exemplo. Digamos que eu estou querendo aprender a cozinhar. Não sei nada de cozinha. E você sabe. Concorda que é um problema para mim? Eu quero aprender, eu não sei. E para você é um negócio óbvio, você sabe fazer tudo. Então você pode me ensinar. Porque nesse problema existe uma solução e você tem a solução. E se você tem a solução e você consegue mostrar para mim que eu vou aprender com você e resolver o problema que eu tenho hoje, o que que vai acontecer? Eu vou pagar para você e você vai fazer dinheiro com isso. Então, o que é óbvio para você hoje pode estar incomodando alguém agora. Vamos dar exemplo dessa parte financeira. Eu tenho muita facilidade em questão de fazer mais dinheiro, em questão de lidar com o dinheiro, montar estratégias. Tanto que se você passar seus dados financeiros do zero, eu consigo em 20, 30 minutos montar uma estratégia para você e eu tenho certeza que vai ser a melhor estratégia que você já viu na sua vida. Por quê? Porque é fácil para mim, é o meu óbvio. Só que tem coisas que eu não sei e para você é óbvio, onde você também pode me ensinar. Então você só precisa entender o que que é óbvio para você. O que que é fácil? Quando você está fazendo assim, você faz um negócio tranquilo, as pessoas até meio que elogiam. Caramba, cara, você faz isso aí tão fácil. Isso aí é um ponto de atenção, porque toda vez que você percebe que tem facilidade com alguma coisa, tem dinheiro aí, porque tem pessoas que não têm essa facilidade que você tem. Por exemplo, você sabe lidar muito bem com as crianças. Sempre que tem alguma criança assim, você consegue lidar muito bem em questão de organizar, as crianças te respeitam, tudo, e tem outras pessoas que não conseguem. Só que para você é óbvio. Então, o que você precisa fazer? Você só precisa criar uma metodologia e entender o que você está fazendo para ensinar outras pessoas. O óbvio para você está incomodando alguém. E é aí que você começa a tocar. E por que que eu estou falando isso? Porque na internet você precisa entender o que as pessoas estão se incomodando para resolver o problema delas. Entendeu e atacou esse problema, vai ter um monte de gente vindo atrás. E isso faz com que você cresça cada vez mais. Então, no seu trabalho, hoje, você só está trabalhando porque você é bom no que você faz. Senão, você não estaria fazendo isso. Se você é bom no que você faz, pode ter certeza que tem pessoas que querem aprender. Ah, Edu, não sei, eu sou vendedor numa loja. Vamos lá, você é vendedor numa loja. Você não sabe as estratégias de vendas? Você não sabe como lidar com as pessoas?
Você já sabe como funciona a questão de metas, quantas pessoas você tem que entrar em contato para fechar uma. Você já sabe várias coisas. Você conhece ferramentas de automação. Tem muita coisa que você sabe. Só que você não entendeu que isso aí só você sabe. É óbvio para você. A mesma coisa, se você hoje, por exemplo, é um carpinteiro. Tudo que você faz é fácil para você. Tem alguém que está querendo aprender. Então, isso faz com que você tenha mais resultados. Ensinar o que para você é óbvio. E o que eu estou mostrando aqui, até alguns projetos que a gente já produziu. Já atendi várias pessoas ajudando essa parte também de fazer mais dinheiro. Então, nós temos o trabalho, conforme eu falei, da C7. Então, ó, tem ó, o método DSI, que é o Destrave Seu Inglês. No caso, a escola número um de São José dos Campos, que fez isso aqui com a gente. Protocolo NESC, que é de uma nutricionista. Home Kitchen, chefe de cozinha. A Deusa Legenda, uma professora autônoma de inglês. O método MLD, ensinando a vender pelo Mercado Livre. Método Reprograma, que é nutricionista também. Verde em Casa, ensinando a cuidar de plantas. Programa R-Soap, para regular a resistência à insulina. E método SPM, em questão de segurança privada. Então, tem vários trabalhos que a gente já atendeu. Então, a gente sabe que dá certo. E por que que é importante você vender o seu conhecimento? Por que que eu falo de vender o conhecimento? Porque hoje, com o seu trabalho, você faz a sua renda. Quando você vende seu conhecimento, você vai fazer a segunda fonte de renda, sem contar os investimentos que você já aprendeu comigo. Então, vamos pensar terceiro. Tem o seu trabalho, segunda fonte de renda, os investimentos, terceira fonte de renda, vender o seu conhecimento. Principalmente para você que tem um negócio, você tem que ter a linha educacional. Como assim, Edu? Vamos lá. Eu vendo pipoca. Se eu estou vendendo pipoca, minha renda vem da pipoca. Só que o que eu posso fazer? Eu posso ensinar outras pessoas a fazer dinheiro vendendo pipoca. Aí eu verifico, quanto que eu tiro nesse meu carrinho de pipoca? Ah, eu consigo fazer R$ 5.000 por mês. Então tá, eu vou divulgar na internet. Aprenda a fazer R$ 5.000 vendendo pipoca. Vão ter pessoas que vão ter interesse, porque tem pessoas que ganham menos de 5 mil, querem saber como funciona, vão vir atrás. O que que eu vou fazer? Eu vou ensinar a fazer pipoca? Não, eu vou ensinar como que funciona, qual é a máquina que tem que ter, o carrinho que vai ter, que tem que ter, onde comprar os saquinhos, o milho, onde que é mais barato. Eu vou passar o esquema. Eu não tenho que ensinar a fazer pipoca, porque a pipoca todo mundo sabe fazer. Eu tenho que ensinar o quê? O processo de fazer dinheiro vendendo a pipoca. Ah, Edu, tem uma lanchonete. Então tá. Ensina o processo de fazer dinheiro com uma lanchonete. Você não tem que ensinar exatamente como faz um cheeseburger. O cara já sabe fazer, ou então você pode até passar a receita. Porque receita você pega na internet e faz. Agora, como fazer o negócio dar certo é outra história. Então, se hoje você tem um negócio, você é autônomo, empresário, você tem que ter esse lado educacional. Edu, mas eu sou CLT. Comece também com o lado educacional. O que é óbvio para você? Comece a ensinar as pessoas. E por que que é importante a gente vender o nosso conhecimento? Primeira coisa, você ajuda mais pessoas. Concorda que se mais pessoas aprenderem sobre educação financeira, o Brasil melhora? Concorda comigo? Então, o meu trabalho ajuda as pessoas. Significa que o meu trabalho contribui com o Brasil. Então, quanto mais eu falar sobre educação financeira, mais pessoas serão impactadas de forma positiva e melhor o Brasil fica. Você é a mesma coisa. O seu trabalho que você sabe, quanto mais pessoas aprenderem sobre ele, melhor. Você vai ajudar essas outras pessoas. Ah, Edu, eu quero ensinar as pessoas a cozinhar. Beleza, ensine a cozinhar. Ah, Edu, eu quero ensinar as pessoas a fazer tricô. Então ensine. Ô, Edu, eu sei correr. Eu vou ensinar as pessoas a correr. Então ensine. Não sei se vocês sabem, existem, no caso, profissionais específicos para te ensinar a correr na rua. Sabia disso? Mas, pô, correr? É, correr. Existe o jeito certo. Senão você vai estourar seu joelho, arrebenta a coluna. Tem estratégias para isso também. Então, você só precisa entender como você vai ajudar as pessoas. O que que é óbvio para você. Então, quando você vende seu conhecimento, você ajuda mais pessoas. Você tem escala de vendas. O que que seria a escala de vendas? Você vende para mais pessoas sem necessariamente aumentar o seu custo. Vamos voltar no exemplo da pipoca. Se eu estou fazendo R$ 5.000 vendendo pipoca e eu quero dobrar, eu vou ter que comprar o dobro de coisas, não vou? Eu vou ter que comprar o dobro de milho, o dobro de saquinho, o dobro de sal, o dobro de queijinho, o dobro de tudo. Ou seja, o negócio não é escalável. Eu posso vender mais, mas quando eu faço algo escalável, eu vendo, faço mais dinheiro sem aumentar meu custo. Então, minha margem de lucro aumenta. Vamos dar um exemplo. Um dos negócios que eu tenho, eu consigo fazer nesse negócio por mês na faixa aí de 50, 60 mil. O custo que eu tenho nele é 10 mil. E agora eu estou buscando alternativas e fazendo cada vez mais. Isso em um negócio. Então, olha lá.
que entre 50 conto. Pago 10, sobra 40. Só que nesse negócio eu consigo fazer 70, 80, 90 com custo de 10. Então significa que ele é escalável. E onde a gente está botando mais energia. Então, um negócio faz 50, no outro faz 30, no outro faz 10, 20 e tal. Na hora que junta o bolo todo, é uma grana muito boa. O importante é você buscar negócios que são escaláveis. Você faz mais dinheiro neles. Se você vender mais, você não necessariamente aumenta o seu custo. O custo tem que ficar travado. Porque daí você consegue aumentar a sua margem de lucro. Além disso, você tem a liberdade geográfica e tempo. Por exemplo, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. Enquanto eu estiver viajando, eu consigo trabalhar também. Então, não importa onde eu esteja, eu consigo trabalhar. Agora, muitas pessoas ficam presas no mesmo lugar. Então, quando você vende seu conhecimento, você tem essa liberdade geográfica. E o tempo, porque você controla o seu tempo. Então, assim, hoje, eu escolho os horários que eu trabalho, eu passo o tempo que eu quero com a minha família, direto estou viajando. Por quê? Porque eu fiz essa escolha de vender o meu conhecimento ensinando mais pessoas. Então, quando você faz isso, você cria um braço a mais na sua vida financeira para fazer mais dinheiro. Além disso, o lucro alto, que conforme eu falei, você vai aumentando o seu resultado financeiro e o custo fica aqui embaixo. Então, vamos pensar que você começou a vender um produto de R$ 1.000. Você está vendendo a consultoria, tudo, de R$ 1.000. E você mesmo que faz tudo. O custo que você tem vai ser o quê de início? Nada. Você não precisa de um escritório. Você não precisa ter uma sala. Nada. Você vai começar da sua casa. Abre o seu computador e começa. Então, se você vender 10 desse curso, essa consultoria de R$ 1.000, é R$ 10.000 que você tem. É lucro direto para o seu bolso. E aí você depois eu vou falar da parte da venda, como que funciona para conseguir chegar nisso. Mas o importante é você entender que a margem é alta. E quanto mais lucro você tem, mais você reinveste no negócio, mais pessoas você ajuda, mais escalável fica o seu negócio, mais liberdade você tem e vai se retroalimentando. Então você tem que vender o seu conhecimento. Se hoje você não vende o seu conhecimento, você está perdendo tempo, está deixando dinheiro na mesa. E isso aqui, gente, é coisa que já era para você estar rodando, ó, faz tempo. Porque hoje a maioria das pessoas fazem o quê? Pega o celular e só fica mexendo na internet para consumir. Você tem que pegar seu celular para produzir. Produza conteúdo. Ensine as pessoas. Se for pegar o celular só para consumir, não pegue. E se for consumir alguma coisa, seja de forma intencional. Por exemplo, quando eu vou consumir algum conteúdo na internet, eu vou direto no Spotify, vou onde eu quero e vou no conteúdo que eu quero. Eu não fico só rodando, vem qualquer coisa. E é o que a maioria faz. Entra lá no Instagram, nas redes sociais, fica só rodando assim, ó. O que o algoritmo te mandar, você fica consumindo. Você está perdendo seu tempo. Então, foque em usar o seu tempo com coisas que realmente são importantes. E quando for usar o celular, é para produzir conteúdo. Beleza? Então, já vou começar aqui o nosso primeiro código. Lembrando que durante a aula nós vamos falar de 3 códigos. Então, o primeiro código, riqueza. Anota aí. Primeiro código, riqueza. Para quem chegou depois, peço por gentileza para ir anotando esses 3 códigos durante a nossa apresentação aqui e depois me enviar no grupo exclusivo que eu tenho com cada um de vocês para saber que você participou. Bom? Então, o primeiro código, riqueza. Código número 1, riqueza. Bora lá. Muitas pessoas falam isso aqui, ó. Edu, não tenho tempo. E aí eu respondo para todo mundo: falta de tempo não existe. Você tem que parar de dar desculpinha, parar com essas frescuraiadas tudo e fazer o que tem que ser feito. Ah, Edu, mas a minha vida é corrida. De todo mundo é. Pode ficar tranquilo que no ano que vem sua vida vai estar mais corrida ainda. Esquece esse negócio de, eu vou esperar um pouco aqui as coisas acalmarem. Não vão se acalmar. Ano que vem, às vezes, você vai ter mais um filho. Você vai estar fazendo mais coisas e assim por diante. Então as coisas não vão se acalmar. E o tempo é você que determina. É falta de prioridade, não é falta de tempo. Então, se você não está fazendo o que tem que ser feito na sua vida, é falta de prioridade. Ah, Edu, não é não, você não conhece a minha realidade. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Se eu falar assim, ó, quem chegar aqui no meu escritório ainda hoje, até meia-noite, vai ganhar R$ 1 milhão. Quem chegar no meu escritório ainda hoje, até meia-noite, vai ganhar R$ 1 milhão. Você vai dar um jeito de chegar no meu escritório ou não vai? Você vai pegar o primeiro voo que tem aí, mesmo que você more longe. Você vai dar um jeito de chegar aqui para ganhar R$ 1 milhão. Aí eu te pergunto, você não tem o que fazer? Com certeza tem. Só que agora é a prioridade para você. Você simplesmente vai chegar na sua família e falar, ó, gente, ó, se eu chegar lá antes da meia-noite eu ganho R$ 1 milhão. Então, ó,
Aguenta aí, tô indo. Por que que nessa negociação você consegue negociar com sua família, em outras coisas você não negocia? Você fica dando desculpinha. Então, para de dar desculpinha. Simplesmente fala, ó, não quero fazer. E tá tudo certo. Se você não tá afim de fazer, é só assumir, ó, não quero fazer. E tá beleza. Agora, para ficar falando que não tem tempo, aí você tá de sacanagem. Porque eu tenho certeza que se eu pegar o seu Instagram, você aí que fala que não tem tempo, se eu pegar o seu Instagram e puxar no sistema lá que ele conta quantas horas por dia você fica, eu tenho certeza que tem muito tempo aí que você está gastando à toa. E dava tranquilamente para você estar utilizando esse tempo para fazer coisas mais produtivas. Então, tira essa desculpinha de sua cabeça, porque falta de tempo não existe. E eu sempre falo que empresário é para ficar rico. A partir do momento que você está vendendo o seu conteúdo na internet, está lançando, falando com as pessoas para fazer vendas, você se torna um empresário. Então, assim, ah, Edu, eu sou autônomo. Tá bom, você é empresário, porque você está montando um negócio. A diferença é que você só está sozinho. Mas você poderia contratar alguém para te ajudar. Então, se for para começar a montar um negócio, é para ficar rico. Se for para você montar algo só para pagar a continha, vai trabalhar para os outros. Porque a cabeça do empresário não para, é 24 horas pensando no negócio. O tempo inteiro você tem que ficar pagando conta em questão da empresa, fazendo coisas novas, desenvolvendo. Quando os seus funcionários vão para casa, você está desenvolvendo coisas novas, final de semana, trabalho. Então, assim, você vai focar na vida para ser um empresário, fazer dinheiro? Vai. Então, faça a grana que é para ficar rico. Se for só para pagar a continha, vá trabalhar para os outros, que é mais fácil. E por que que eu falo isso? Porque a partir do momento que você vira essa chavinha, é a hora que você coloca energia para fazer grana. E é o que eu falo para vender o seu conhecimento. Quando a gente vende o nosso conhecimento, a margem de lucro é maior. Então, independente do que você saiba hoje, tem pessoas querendo. Edu, eu não sei nada. Alguma coisa você é bom. Não é possível que você não saiba nada. Você deve saber cozinhar. Talvez você tenha conhecimento em questão de nutrição. Às vezes você tem conhecimento em questão de treinamentos. Você tem conhecimento para abordar. Alguma coisa você sabe. Ah, Edu, mas eu não sou o melhor do mundo. Você não precisa ser o melhor do mundo. Você só precisa ensinar alguém que não sabe. Vamos supor que eu só sei fazer arroz. Tem pessoas que não sabem fazer arroz. Eu posso lançar o curso ensinando a fazer arroz e acabou. Nossa, mas só arroz? É, só arroz, porque tem gente que quer aprender a fazer arroz. Depois dá uma olhada, vai no YouTube lá. Como fazer arroz. É absurda a quantidade de visualização nesse negócio. É muita gente procurando isso. Então é a mesma coisa, você só precisa entender o que as pessoas estão buscando e oferecer para elas. E tudo entra nesse conceito aqui que a gente coloca da promessa encantadora e o novo sedutor. Quando você vai ensinar alguma coisa para alguém, não adianta você simplesmente só falar, ó, vou te ajudar a fazer arroz. Você tem que entender qual que é a dor dessa pessoa. Por que que ela quer aprender a fazer arroz? Pô, porque ela tá com vergonha, casou e não sabe fazer nada. Tá meio sem jeito. Então tá, então é nesse ponto que você vai tocar, que a pessoa tá envergonhada de não saber cozinhar. Ela não quer só fazer arroz. Fazer por fazer ninguém quer. A gente quer às vezes fazer para conquistar uma pessoa, ou realmente, ó, estou procurando algo novo para fazer, então eu quero aprender a cozinhar da forma certa. Então você vai buscar isso. A promessa encantadora e o novo sedutor ajuda muito. Vamos dar um exemplo. Se eu sou nutricionista e eu vendo consulta, o valor da consulta na cabeça de cada pessoa é em torno de quanto? R$ 200, R$ 300, R$ 400, o valor de uma consulta. Se eu falar que na minha consulta como nutricionista eu cobro R$ 3.000, a maioria das pessoas vão falar o quê? Tá caro? Mas tá caro por quê? Tá caro porque na sua cabeça tem uma gavetinha ali escrito nutricionista e lá tem um papel olhando quanto que o nutricionista cobra. Ah, ele cobra R$ 300. Então tá, passou R$ 300 para você tá caro. Por quê? Porque ele tá vendendo a consulta. Então o que você precisa fazer? Vamos dar exemplo desse nutricionista. Eu não vou vender a consulta, eu vou vender o resultado. Então, o que a gente faz? A gente cria a promessa encantadora com o nome sedutor. Por exemplo, vou criar o meu treinamento que se chama Trinca em 30. E nele eu te ajudo a trincar a barriga em 30 dias. É um nome sedutor que chama atenção, Trinca em 30, e a promessa encantadora te ajuda a trincar a barriga em 30 dias. E aí você vai ajustando essa promessa. Te ajuda a trincar a barriga em 30 dias e se der errado, devolve o seu dinheiro. Aí fala, pô, legal. As pessoas que têm interesse em trincar a barriga, elas vão falar, quero.
E aí, quando eu entrar em contato com você, o que você vai falar? O valor é de 10 de R$ 300. Aí a pessoa, beleza, onde que eu assino? Por quê? Porque você deu um nome sedutor e fez uma promessa encantadora. A pessoa que tem interesse, ela vai querer. E quando a gente faz isso, não é para enganar ninguém, é para simplesmente trazer as pessoas que têm interesse. Porque quem não quer trincar a barriga não está nem aí para o que eu estou oferecendo. Agora, quem quer trincar a barriga, vem atrás. Agora, se eu só fico falando, ó, vem fazer uma consulta comigo, não é todo mundo que vai vir. Então, na hora que eu sou específico no que eu quero, eu vou trazer as pessoas que eu quero. Vamos dar o exemplo do desafio de 6 meses, né? Que basicamente o geral aqui já fez, está fazendo ou vai fazer o desafio. O desafio de 6 meses é uma consultoria financeira que eu faço de forma individual para cada pessoa, ou seja, eu monto uma estratégia exclusiva para cada pessoa. Antes de se chamar desafio de 6 meses, sabe como que chamava? Reestruturação familiar. Olha que nome ruim, nem sai. Trava a boca. Você vai falar um negócio é difícil. Reestruturação familiar. E tinha pessoas que olhavam, Edu, mas o que é esse negócio aí? É questão de constelação familiar, vai me ajudar a me relacionar melhor com minha família. O povo até ficava perdido. Aí o que eu fiz? Continuei lançando conteúdo nas redes sociais e mudei o nome para Desafio de 6 meses. Como as pessoas sabiam que eu mexia com alguma coisa de dinheiro e eu fiz um negócio chamado Desafio de 6 meses, começou a chamar a atenção esse nome. Falei, o desafio de 6 meses é alguma coisa da parte financeira em 6 meses? Opa, então já ficou mais atrativo, que acaba ficando ali um nome sedutor. Eu falei, agora vamos criar uma promessa encantadora, porque eu só falava, vamos organizar a sua vida financeira. Só que aqui ninguém quer organizar a vida financeira. Então, vamos ajustar a promessa. Então, aqui na promessa, eu fiz uma promessa encantadora, que seria o quê? Te ajuda a acabar com as dívidas e melhorar a sua vida financeira em 6 meses. Se der errado, eu devolvo o seu dinheiro do R$ 500 no bolso. Só aqui já vinha muita gente. E eu falei, como que eu posso melhorar ainda mais esse negócio? Como eu monto uma estratégia exclusiva para cada pessoa, eu sei que todo mundo que seguir vai ter um bom resultado. E aí tem pessoas que pagam no primeiro mês, outros pagam no segundo, terceiro, cada um vai de acordo com a estratégia. Então, você não tem uma regra específica onde todo mundo vai pagar no primeiro mês, paga no segundo, tudo. Então, o que eu fiz? Você não paga nada no começo. Eu vou fazer ter dinheiro para pagar. Então, nesse caso aqui, o que acaba acontecendo? Todas as pessoas que têm interesse, elas vão me procurar. Aí eu vou, monto uma estratégia, faço uma reunião com a pessoa, na reunião eu mostro toda a estratégia para ela, todo o caminho, o que que ela tem que fazer, tudo certinho. E nessa reunião eu mostro, ó, caso você queira seguir com o nosso planejamento, dá para você pagar dessa forma aqui, ó. Vai pagar um tanto no primeiro mês, um pouco no segundo, assim por diante. Ou então dá para passar no cartão. Ou então dá para pagar no Pix. A gente vai ajustando de acordo com a estratégia. Ou seja, eu mostro como que funciona toda a estratégia da pessoa, e se ela tiver interesse em seguir, a gente segue e a gente coloca o pagamento. E aí o pagamento vai de acordo com cada um. E ainda eu falo, se você fizer os 6 meses e der errado, eu devolvo o seu dinheiro do R$ 500 no bolso. Por que que eu estou mostrando isso aqui? Porque a partir do momento que você cria uma promessa encantadora para o que você está fazendo, você fecha mais clientes. Então, ó, tira um print dessa tela aqui, mesmo que fale, pô, Edu, mas eu não tenho negócio, não tem problema. Tira um print, salva isso aqui. Quando você for fazer algo para vender, monta nessa estrutura. Só que ao invés de falar acabar com as dívidas, por exemplo, te ajudo a tricotar melhor em 3 horas. E se você não aprender em 3 horas, eu devolvo o seu dinheiro, sabe? Coisa do tipo. Ah, eu te ajudo a fazer 5 pratos numa noite. E se você não fizer, eu devolvo o seu dinheiro. E aí você vai ajustando de acordo com o que você pode oferecer. Então, a promessa encantadora, ela é crucial para você vender mais. Se eu tirar essa promessa encantadora e mudar o nome só para consultoria financeira, organize sua vida financeira, minhas vendas vão lá no chão. Eu não vendo nada. Por quê? Porque não é uma promessa encantadora e não tem nome sedutor. Então, a partir do momento que eu falo, desafio de 6 meses, te ajuda a acabar com as dívidas, melhorar sua vida financeira em 6 meses. Se der errado, devolva o seu dinheiro do R$ 500 no bolso. Você não paga nada no começo, isso aqui faz vir muita gente. E aí, essas pessoas, eu vou conversando com elas para ver se faz sentido, porque eu não atendo todas as pessoas. Tanto que quando vocês iniciaram comigo, lembra que eu comecei a fazer perguntas? Mandei um áudio lá perguntando se tinha dívida, mandei um áudio explicando como funciona, depois a gente manda algumas informações, eu peço 3 códigos. Então, assim, ó, de forma proposital, eu vou criando um monte de barreira. Para quê? Para tirar curioso. Porque as pessoas que são curiosas, elas atrapalham o seu negócio. E fazendo dessa forma, eu vou identificar exatamente as pessoas que têm interesse em crescer. E aí, a partir do momento que eu percebo que você é uma pessoa que tem interesse em crescer, eu vou botar 100% da minha energia para que você tenha um bom resultado.
Então, são maneiras que a gente faz para criar algumas barreiras para realmente entender. Então, a partir do momento que você passou por todas as etapas e chegou na reunião comigo, a gente iniciou o processo, saiba que ali eu fiz várias estratégias para ver se você realmente queria. Porque no meio do caminho tem pessoas que são curiosas e eu tenho estratégias que eu entendo e falo, ó, não vou atender essa pessoa. E tá tudo bem. Por quê? Porque você também tem que escolher quem são as pessoas que você vai atender. Mas até que tudo certo, deu para entender a questão da promessa cantadora do sedutor? Show? E aí, qual que é o passo a passo de como a gente faz dinheiro na internet? Primeira coisa, você vai fazer o alinhamento do que você vai vender. Edu, como assim? Vamos lá, você vai ensinar as pessoas a cuidar do cabelo? Você vai ensinar as pessoas a fazer maquiagem? Você vai ensinar as pessoas a emagrecer? Você vai ensinar as pessoas a ficar mais forte? Você vai ensinar as pessoas a plantar feijão? O que que você vai ensinar? Então, é a primeira coisa. E aí lembra do que eu falei do óbvio. O que que é óbvio para você? Coisa que quando você se reúne com os seus amigos, é um assunto que você gosta de conversar e não para. Você sabe tudo sobre o negócio. Geralmente é aí que tem bastante dinheiro para você, porque você tem domínio desse mercado. Pô, Edu, mas eu gosto de futebol. Beleza, você gosta de futebol, então você sabe muita coisa de futebol. E você sabe também onde comprar, por exemplo, camisa de time mais barata. Você sabe onde comprar bola mais barato, você sabe? Tem várias coisas que você pode fazer dentro desse mercado. Então você só precisa entender o que você vai vender. Descobriu o que você vai vender? Agora nós vamos criar um curso e mentoria que tem uma conexão. O que que seria esse curso? Um curso direto ao ponto, ensinando passo a passo do que a pessoa tem que fazer para chegar no objetivo dela. O que que é importante, pessoal, na hora de fazer um curso? O curso ele tem que ser direto ao ponto para que a pessoa não perca tempo. Se você fizer um curso, por exemplo, com 200 horas de conteúdo, ninguém vai assistir. E aquele negócio, você precisa que a pessoa aprenda, aplique e tenha resultado. Então, tanto que tudo que eu passo para vocês não é um negócio prático, meio que você já vai, aplica e já começa a fazer. É por quê? Porque eu sei que se eu começar a empiriquetar muito, vocês não vão fazer. E tá tudo certo. Não adianta eu ficar bravo. Nossa, o pessoal não tá. Não, não é que o pessoal não tá fazendo. Vamos separar, fazer por etapas. Por quê? A pessoa, muitas vezes, ela não está querendo se tornar chefe de cozinha. Como eu falei, ela só quer aprender a fazer um arroz, um feijão e um macarrão. Já era. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso dar um curso, um curso, podemos dizer, um curso básico, ensinando sobre essas coisas. Vou te ensinar a fazer arroz, feijão e o macarrão. Pô, mas você me ensina a fazer lasanha, rocambole, que não sei o quê. Ensino no segundo curso. E aí você vai criando vários, onde um completa o outro. Se você juntar tudo em um só, ninguém faz, ninguém assiste, não coloca em prática, a pessoa não tem resultado, ela não fica feliz, não indica para outras pessoas e você quebra. Então você precisa entender onde que eu vou atacar. Vou pegar o pessoal no básico, vou pegar o pessoal no intermediário, o avançado, ou então eu vou fazer todos, só que por etapas. A pessoa primeiro vem na etapa um, depois na etapa 2, etapa 3, e aí você vai identificando. Feito isso, vai fazer esse curso e a mentoria que tem conexão. Ô, Edu, como assim? A mentoria é o quê? A mentoria nada mais é do que você sentar do lado da pessoa e ensinar. Então, vários de vocês aqui sabem fazer arroz, não sabem? Vocês aprenderam com quem? Com a mãe? Com a avó? Com o irmão? Com a irmã? Alguém ensinou, certo? E quando essa pessoa te ensinou, ela não estava do seu lado falando? Ó, pega a panela, faz isso, coloca assim, tal, 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 deixa dessa forma. Aí foi te ensinando passo a passo. E você fez. O primeiro não ficou bom, mas ficou apresentável. Aí o segundo você foi melhorando, o terceiro melhorando, e essa pessoa destruindo. Ó, ficou papa por conta disso. Ó, ficou sem tempero por conta disso. Ó, queimou o fundo por conta disso. Aí você vai aprendendo. Ou seja, essa pessoa fez uma mentoria com você. Então a mentoria nada mais é do que você estar do lado da pessoa ensinando. O curso pode ser um curso com várias pessoas assistindo, ou então um curso online, onde você pega a câmera, grava e vende. E por que que é importante fazer essa conexão do curso e a mentoria? Tem pessoas que vão te procurar que querem uma mentoria. E a mentoria é o quê? É o curso, só que você ali junto com ela. E tem pessoas que querem só o curso. Então, se você cria um curso e a mentoria que se completam, as pessoas que te procurarem, se elas não tiverem dinheiro para a mentoria, você consegue vender o curso, que é o que a gente chama de downsell. Tentou comprar um, a pessoa não comprou, você oferece um outro mais barato, que é o downsell.
Que ela vai aprender também? Vai. Só que ela não vai ter o acompanhamento do jeito que a mentoria faz. Mas ela também vai aprender. Então é importante você fazer isso o seu curso e uma mentoria que tenha conexão. Além disso, você vai criar um passo a passo, que é a metodologia. O que seria? Se você tivesse que fazer exatamente o que você está fazendo hoje, por onde você começaria se você fosse começar do zero? Ah, Edu, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia comprar tal equipamento. Beleza, então anota aí, comprar tal equipamento. E depois? Ah, depois eu ia instalar tal programa. Beleza, e depois? Ah, depois eu entraria em contato com X pessoas, eu ia fazer isso. Então você começa a ter um passo a passo do que você vai fazer. Esse passo a passo é a sua metodologia. E essa metodologia, quando você desenvolve ela, você tem que testar com alguém. Então você pode conversar com algum amigo, primo, irmão, para fazer um teste. Ó, deixa eu te ensinar o que eu estou fazendo, só para ver se está dando para entender certinho. Quando você ensina alguém, é a hora que você começa a entender todos os locais que estão faltando informação. Porque se a pessoa tem dúvida, é porque você não ensinou. E aí o que você faz? Você vai ajustando. Até a hora que você tem toda uma metodologia. Hoje, nos nossos negócios, a gente tem metodologia para tudo, por quê? Porque a gente aprendeu como funciona. Tanto que, ó, isso que eu estou explicando aqui para vocês, eu parei para pensar, desenvolvi tudo para entrar na mente. Senão, não vai entrar na sua mente esse conteúdo. Por isso que tem um passo a passo também, até mesmo disso que eu estou te ensinando. Porque senão você não aprende. E aquele negócio, se você não está aprendendo, a culpa é de quem? É minha, porque eu não estou sendo um bom professor. Então, a minha função como professor é sempre assumir a responsabilidade de que se o meu aluno não entendeu, eu tenho que explicar melhor, ou eu tenho que explicar porque eu não expliquei. Simples assim. Não existe essa, nossa, aluno burro. Não. Não é que o aluno é burro. Você que não está sabendo falar, você que está sendo burro de não explicar direito. Então, quando você assume essa responsabilidade, é a hora que você cria uma metodologia muito boa. E aí todas as pessoas vão aprendendo certinho. Além disso, a gente cria a promessa encantadora, o novo sedutor, conforme eu falei, e criar um pitch de vendas que a gente coloca aqui a sigla de OBOVA. Edu, o que é um pitch de vendas? O pitch de vendas nada mais é do que um texto altamente persuasivo explicando como funciona o seu trabalho. E aí tem vários pitch de vendas. Tem o pitch de elevador, tem o próprio pitch de vendas mesmo. O que seria o pitch de elevador? Imagina só que você entrou no 10º andar com uma pessoa e essa pessoa pergunta como funciona o seu trabalho? E você tem até o térreo para ensinar para ela. Então você tem que ter o pitch de elevador na ponta da língua, porque senão você vai perder oportunidades. Então eu tenho o pitch da curiosidade, porque a primeira coisa, quando alguém pergunta o que eu faço, eu nunca fico falando, então eu ajudo a fazer isso, eu vou explicando como funciona. Eu simplesmente falo, é sempre a mesma coisa, porque eu já tenho isso pronto. Oi, Edu, o que que você faz? Eu ajudo as pessoas a acabar com as dívidas e melhorar a vida financeira em 6 meses. E se der errado, eu devolvo o dinheiro do R$ 500 no meu bolso. Pô, legal. Aí se alguém perguntar de novo, Edu, como funciona o seu trabalho? Eu ajudo as pessoas a acabar com as dívidas e melhorar a vida financeira em 6 meses. Se der errado, eu devolvo o dinheiro e dou mais R$ 500 no meu bolso. Eu falei exatamente a mesma frase. E se você precisar falar 50 vezes, eu vou falar. Por quê? Porque é isso que eu falo. Porque ao falar isso, gera curiosidade. As pessoas falam, ô louco, mas como funciona? Quando a pessoa pergunta como funciona, é aí que você vai entrar para explicar o seu trabalho. Ninguém quer saber como funciona o seu trabalho. Só que para a pessoa ter interesse em saber como funciona, você tem que gerar uma curiosidade. Aí volta lá no projeto, lembra do Trinca em 30? Se a pessoa pergunta, ô Edu, o que que você faz? E eu tivesse esse projeto, eu não tenho, tá? Só dando exemplo. Ah, eu ia falar, eu ajudo as pessoas a trincarem a barriga em 30 dias. E se der errado, eu devolvo o dinheiro do R$ 500 no meu bolso. Aí eu falo, ô louco, como é que funciona? Aí eu vou explicar. Olha, eu tenho um protocolo que funciona assim, tal, tal, tal. Então, essa primeira etapa é para gerar curiosidade. O pitch de vendas, onde a pessoa pergunta como funciona e aí eu vou explicar, eu sempre tenho que falar a mesma coisa, que vai de acordo com essa sigla aqui, OBOVA. OBOVA é o quê? Primeiro, eu vou falar da oportunidade, o B é de benefício, o segundo O é de quebra de objeção, ou seja, as desculpinhas que as pessoas dão. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, tenho que falar com a minha esposa, sabe? As desculpinhas. Então, ó, quebra de objeção. Aí você fala o valor e depois a chamada para ação. Então, para tudo que você for explicar, quando você vai falar do seu trabalho, se a pessoa pergunta quanto custa o seu trabalho, você não tem que falar quanto custa, você vai falar de acordo com o Boba. Primeiro, você vai falar oportunidade.
Ó, o legal de você fazer esse trabalho comigo é que você vai ter a oportunidade de realizar isso, 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 isso. Além disso, os benefícios de fazer esse trabalho é isso, 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 isso. Outra coisa, muitas vezes as pessoas se questionam porque o valor fica muito alto. Só que esse valor alto, na verdade, ele volta porque você faz isso. Então você vai quebrando a objeção. E aí, depois que fez isso, aí você vai falar do valor. Ó, e o valor que eu cobro é X, e dá para parcelar em tantas vezes, assim, assado. E no final a chamada para ação. E a chamada para ação é o quê? Perguntando como que a pessoa tem interesse em pagar. Mas eu quero saber de você, como que fica melhor para você? Você prefere pagar no cartão de crédito parcelado ou à vista com desconto? E já era. É assim que você apresenta o seu trabalho. O BOVA, as oportunidades, os benefícios, quebra de objeção, valor e a chamada para ação. É assim que você vende. Se alguém perguntar como funciona o seu trabalho e você já sai só falando tudo, sem estrutura, não vende. Então, no geral, tem que criar essa estrutura. Então, o passo a passo é o quê? Alinha primeiro o que você vai vender, cria um curso e mentoria que tenha conexão, cria o passo a passo da metodologia para o seu cliente conseguir aprender e colocar em prática, cria a promessa encantadora e o nome sedutor para facilitar a venda e depois faz o pitch de vendas baseado no BOBA. Feito isso, agora você vai atrás das pessoas. E como que faz para ir atrás das pessoas? Existe um passo a passo para a gente vender na internet. E não só na internet, isso aqui em qualquer lugar. Até mesmo quando o pessoal está fazendo o lançamento de novos empreendimentos, né? Vai lançar um apartamento novo, perdão, um prédio novo e você pode comprar um apartamento. A estrutura é sempre a mesma. A gente vai atrair pessoas que têm interesse. Então, o que a gente faz? Primeiro, vai lançar conteúdo no Instagram, LinkedIn, YouTube, porque você tem que ensinar. Se você não lança conteúdo, ninguém vai atrás. Vamos pensar, você só fechou comigo porque eu lanço conteúdo. De tanto eu ficar postando lá igual um maluco, em algum momento um post que eu fiz pegou. Aí você fala, esse aí foi para mim. Ou então, alguém me indicou para você. E essa pessoa que me indicou para você, ou ela veio de alguém que indicou também, ou então porque ela já estava me acompanhando. É assim que funciona a questão de fazer dinheiro. O boca a boca, gente, ele é maravilhoso. É maravilhoso, porque quando alguém tem um resultado e te indica para outra pessoa, na hora que essa outra pessoa vem, você só finaliza a venda. Você não tem nem que vender, porque a outra pessoa que você atendeu já vendeu. Então, o que a gente faz? A gente lança conteúdo para trazer as pessoas para o WhatsApp. Por que que é importante trazer no WhatsApp? Quando traz no WhatsApp, você tem o contato dessa pessoa. Então, você vai trocar ideia com ela. E quando você deixa só no Instagram, LinkedIn ou no YouTube, acaba perdendo um pouco a conexão. O WhatsApp a gente fica mais conectado e conversa mais fácil. Mandei essa pessoa para o WhatsApp. Na hora que eu falo com ela no WhatsApp, eu vou chamar ela para um grupo. A gente não tem o grupo Bússola da Riqueza, Clube dos Alunos, Ciclo 2 anos, tem vários grupos, certo? Por quê? Porque nesses grupos a gente vai concentrar as pessoas que têm interesse. Quem tem interesse no que a gente está oferecendo, que está ensinando, as pessoas vão ficar. Se elas não tiverem interesse, vão sair. E tá tudo certo se a pessoa quiser sair, porque não é para ela, talvez. E tá tudo bem. Você só tem que focar nas pessoas que têm interesse. Então, assim, se a pessoa está dentro de um grupo que você criou, que você está ensinando a fazer tricô, todo mundo que está lá tem interesse em fazer tricô. Então, o que você precisa fazer? Você vai falar com todas essas pessoas. Pô, Edu, mas dá trabalho falar com todo mundo. Dá mesmo. Igual, por exemplo, no dia 22 a gente vai fazer um evento presencial. Mandei mensagem para todo mundo. Dá trabalho? Dá. Mas é o que dá certo. Então a gente vai conversando com as pessoas. Ao criar esse grupo, falar com as pessoas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma aula ensinando o passo a passo de tudo. E aí eu ensinar o passo a passo de fazer tricô, o passo a passo de fazer arroz, o passo a passo de montar um negócio, o passo a passo de dobrar sua renda. O que você sabe fazer, você vai fazer uma aula. E essa aula é de 1 hora mais ou menos. Pô, Edu, mas não sei fazer uma aula. Vai no YouTube, fala com o chat GPT também, conversa com alguém para poder estruturar. E aí o que você vai fazer? Você vai ensinar. O que você sabe, você é bom. Você nem precisa de uma tela, alguma coisa para poder estar ensinando. Se eu te perguntar sobre as coisas que você já é bom, você vai saber explicar. Então você vai montar uma apresentação que só te dá um norte. Que dela você vai lembrar do ponto e explica. Vê um ponto, explica. E assim por diante. E aí, nessa aula que você faz, você vai ensinando as pessoas, aí no final, você vai conversar com as pessoas que têm interesse, porque durante essa aula você vai fazer também a chamada para ação. No final, você fala, ó, pessoal, então vocês aprenderam como que faz o tricô,
Agora, quem tiver interesse em algo mais próximo, uma mentoria minha, que eu vou ensinar estratégias mágicas aqui dos monges, como que faz assim, assim, assado, fala comigo. E aí as pessoas, quem tiver interesse, vai fazer o quê? Vai te chamar no WhatsApp. E aí, eu chamo no WhatsApp, o que que você vai fazer? Pitch de vendas. Vai explicar como funciona o seu trabalho. Feito isso, quem tem interesse, você vai ensinar e você vai fazer suas vendas pelo WhatsApp. Feito esse ciclo, o que que você vai fazer agora? De novo, repete. Até quando? Para sempre. Então, o que você vai fazer? Você vai lançar conteúdo, ensinando as pessoas o que você sabe, e de vez em quando você vai divulgando. Pessoal, dia X eu vou fazer uma aula presencial, vou fazer uma aula ao vivo, alguma coisa assim. Entra nesse grupo. O pessoal vai te chamar no WhatsApp e vai para o grupo. Faz a aula, depois troca ideia no WhatsApp, faz venda. E depois, repete. E vai fazendo isso aqui, ó, para sempre. Por exemplo, eu faço aulas todas as semanas, eu faço direto lançamentos, os eventos presenciais eu faço sempre, eu estou sempre envolvido em vários projetos. Por quê? Porque é só não parar. O problema é o quê? A pessoa faz isso uma vez, não tem o resultado que ela gostaria e para. Então não pode parar, você só vai fazendo o tempo inteiro. Lança o conteúdo, chama atenção, faz oferta. Lança o conteúdo, chama atenção, faz oferta. Esse é o fluxo. Lançando conteúdo, você vai criar sua audiência. Essa audiência você vai chamar a atenção dela, depois você faz uma oferta e fica fazendo isso para sempre. É assim que funciona para fazer dinheiro na internet. Pô, Edu, mas é difícil. Difícil talvez seja trabalhar do jeito que você está trabalhando para alguém. Você se vê aí no seu trabalho até o final da sua vida? Como é que você dobra a sua renda no seu trabalho hoje? Você já parou para pensar nisso? Quando a gente trabalha com a internet, pessoal, não vou falar que é fácil, mas é simples fazer R$ 5.000 por mês. Mas assim, simples mesmo. Só que você vai ter que parar de procrastinar e fazer o que tem que ser feito. Às vezes você está dedicando aí 100% do seu tempo para um sonho que nem é seu e você sabe que não tem muito futuro no que você está fazendo. E você gostaria de ter uma vida melhor. Só que enquanto você ficar fazendo o que você está fazendo, você sabe que não vai muito longe. Então, o que você precisa fazer? Montar a sua parte. Então, hoje você não tem seu trabalho? Beleza, você está tendo. Já está investindo. Investiu? Vamos fazer dinheiro utilizando a internet. Como? Lança conteúdo, cria audiência, faz oferta. Vai fazendo nessa estrutura. Ah, Edu, mas eu tenho pessoas que tiram sarro, alguns amigos. Se alguém começar a te criticar de forma negativa, bloqueia essa pessoa. Algum amigo veio fazer gracinha? Bloqueia. Por quê? Se a pessoa está te jogando para baixo, ela não é sua amiga. Talvez você seja carente de amizade e aceite pessoas assim, mas essas pessoas não são suas amigas. Então, quando você faz algo para se destacar e pessoas ao seu redor, que teoricamente são seus amigos, ficam te criticando, tirando sarro para você parar, que bom que você descobriu que essas pessoas não são boas para você andar com elas. Então, o que você tem que fazer? Corta essas amizades. Porque você nunca vai me ver te zoando. Você nunca vai me ver tirando sarro de você. Nunca. Pelo contrário, eu sempre quero te puxar para cima. E é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, que é o seguinte: talvez eu, Edu, seja a pessoa que mais queira o sucesso de cada um de vocês aqui. Talvez até mais do que seus amigos, seus pais, cônjuge. Por quê? Eu quero que vocês tenham ótimos resultados. E eu quero que todo mundo cresça. Mas muitas vezes as pessoas ao seu redor não querem. Então tome cuidado com essas amizades. Percebeu que alguém começou a tirar sarro, não tá te atrapalhando? Bloqueia. E tá tudo certo. Essa pessoa, é o que ela tinha que contribuir na sua vida, já contribuiu. Então, quando você começa a se destacar e fazer coisas novas, automaticamente você coloca em evidência quem não está fazendo nada. E essa pessoa que não está fazendo nada, o que que ela vai fazer? Ela vai te criticar para você parar. Pô, você não dá certo, ei, virou blogueirinho, tá se achando, quem é você para ficar falando essas coisas na internet? E a pessoa vai tentando te derrubar. E aí você acredita nela e volta. Então, pare, não aceite pessoas assim ao seu redor. Beleza? Então, ó, segundo código, nós temos aí liberdade. Anotem aí, pessoal. Primeiro código, riqueza. Segundo código, liberdade. Segundo código, liberdade. Show? Então, vamos lá para o protocolo do pitch de vendas, que isso aqui é o que ajuda a vender.
Então, a partir do momento que eu lancei conteúdo, chamei a atenção das pessoas e trouxe para o WhatsApp, quando eu trago a pessoa para o WhatsApp, eu tenho que saber vender. E esse protocolo de pitch de vendas ajuda demais. Lembra lá do Obova? Eu vou mostrar para vocês a estrutura que eu uso em alguns negócios para poder vender. Então, é aquele negócio. Claro que cada cliente você vai conversar com eles, entender a dor de cada um, mas a estrutura geralmente é a mesma. Então, vamos lá. Vender em áudio é muito mais fácil do que você vender por escrito. Então, se a pessoa entra em contato com você e você manda textão, ela nem vai ler. E a venda não vai acontecer. Então, o que você faz? Manda áudio. Pô, Edu, mas dá trabalho. Tá bom, mas é o que vende. Então, a pessoa entrou em contato com você, fala. Fala, Ivan. Fala, Rosana. Fala, Cleusa. Fala, Isabel. Fala, Fabrício. A gente vai chamar a pessoa pelo nome, em áudio. Quando você faz isso, a pessoa percebe que, pô, não é um robô, não estão me tratando de qualquer jeito. É realmente uma pessoa me tratando como pessoa. Automaticamente, gera conexão. Então, o que a gente faz? São três áudios. Primeiro áudio, ele deve durar no máximo 30 segundos e ele serve para descobrir o que o cliente procura. Então, a pessoa chegou em contato com você, você vai primeiro mandar um áudio perguntando o que ela busca. O segundo áudio é o pitch de vendas altamente persuasivo, explicando de forma detalhada como funciona o seu trabalho. E o terceiro áudio, de 20 segundos, perguntando como que a pessoa quer pagar. Parcelado no cartão ou à vista com desconto no Pix. E aí você vai determinar. O primeiro áudio, que vai durar 30 segundos, é para você entender o que a pessoa busca, para ver se faz sentido você oferecer o que você está oferecendo. E às vezes você tem um outro trabalho que a pessoa precisa mais. Então vamos dar exemplo do meu caso. A pessoa me mandou mensagem. Oi, Edu, quero saber mais como funciona o seu trabalho. Aqui que eu vou fazer? Falar, fala, João, tudo bem? Ô, João, o que que você procura exatamente? Você está querendo acabar com as dívidas? Você está querendo investir o seu dinheiro? Como que está a sua vida financeira hoje? Daí o João vai falar, pô, Edu, tô endividado e tal. Ou então, ah, não, Edu, tô com uns 200 mil aqui para investir. Então, de acordo com o que o João está me falando, se ele falar que tem dívida, ele vem para cá. Se ele falar que tem dinheiro para investir, ele vem para cá. Então, não adianta eu explicar para ele um trabalho que ele não precisa. Então, imagina só, pensando no caso aí de uma nutricionista. A pessoa foi atrás dela. Aí ela atende como se fosse para emagrecer. Só que assim, a pessoa já está magra e ela está querendo trincar o corpo. Faz sentido oferecer um negócio para emagrecer? Não faz, então vai perder o cliente. Então você precisa entender o que que a pessoa busca. É um áudio de 30 segundos rapidinho. E aí o cliente vai falar: Ah, eu busco tal coisa, eu busco isso, busco aquilo. De acordo com o que ele falar, aí você vai explicar o trabalho que você faz que resolva o problema dele. Aí, Edu, e se eu não tiver o trabalho que resolva o problema dele? Aí você vai falar: Ó, fulano, é o seguinte, eu não trabalho dessa forma, tudo, mas eu tenho um trabalho que resolve isso, isso, isso. Faz sentido para você? Ah, não faz. Ah, então beleza, valeu, obrigado, tchau. Não adianta você tentar empurrar qualquer coisa. Vender não é vender a qualquer custo. Vender, lembra lá no começo que eu falei? É resolver problemas. Então, se você identifica que a pessoa tem um determinado problema e você sabe resolver esse problema, aqui dá negócio. Porque a pessoa está disposta a pagar para resolver e você tem a solução para o problema dela. Então, quando você faz uma venda, é uma troca mútua onde ambas as partes ganham. Você ajuda a pessoa de uma forma e ela contribui te pagando. E aí, de acordo com a explicação que você faz desse pedido de vendas, lembrando do OBOVA, se vocês não anotaram, anota e a sigla OBOVA. A oportunidade, os benefícios, quebra de objeção, fala do valor, chamada para ação. Isso para tudo. Tá andando na rua, alguém quer saber mais do seu trabalho? Oportunidade, os benefícios, quebra de objeção, valor, chamada para ação. Isso tem que estar na ponta da sua língua. Então, quando alguém pergunta, você já tem que saber falar. Não é assim, meio que cria do zero e pensa do jeito que está na hora ali para falar. E aí a pessoa vai falar, pô, Edu, quero fazer. E aí você pergunta como que ela quer pagar. Então, ó, dando um exemplo aqui com print na tela. Então, vamos pensar, ó, o rapaz veio, entrou em contato, essa mensagem aqui é do cliente, que está com fundo branco, e a minha mensagem está com fundo verde. Então, fala, boa tarde, quero saber como funciona o seu trabalho. Aí manda, fala, João, tudo bem? Aí o áudio lá de uns 30 segundos, perguntando o que que ele busca. Quer acabar com a dívida, quer investir e tal. Aí ele mandou, ó, tenho dívidas e quero organizar minhas finanças. Então, esse primeiro áudio aqui, eu só preciso entender o que o cliente procura. E aí, beleza, entendi o que o cliente procura, agora nós vamos para o próximo. Então, ele falou, tenho dívidas. Fala, beleza, vamos resolver isso, vou explicar como funciona o desafio. E aí, explicando como funciona o desafio, eu mando um áudio, que daí leva uns 2, 3 minutos cada áudio,
e nesse áudio eu envio o pitch de vendas explicando o meu trabalho. E aqui eu explico detalhadamente. Aí ele entende, legal, quero fazer. Aí eu vou mandar o terceiro áudio. E aqui eu pergunto como o cliente, no caso, tem interesse em pagar. Ah, vou pagar no cartão parcelado, tudo. Vou pagar aqui no cartão parcelado. E aí você vai ajustando de acordo com cada caso. Essa é a estrutura para você vender. Isso para todos. Então, se você não tiver conseguindo explicar em 3 áudios e fechando a venda, é porque o segundo áudio que explica o seu trabalho, ele não está sendo bem explicado. Porque o primeiro áudio está perguntando o que a pessoa procura. E o terceiro áudio, como que vai pagar. Então, se gerou alguma dúvida, é porque o segundo não está sendo bem explicado. Então, melhora a explicação dele. Explicou, a pessoa já vai falar, quero. Ou então vai falar, não quero. E aí você já dá segmento. E aqui você vai fechando cada vez mais clientes. E aí, o que que é importante? Cuidar do seu posicionamento. Então, vamos supor, você está sendo processado por um crime que você não cometeu e você tem 2 advogados para escolher. Você não pode, você não sabe nada sobre eles. Você não sabe o histórico, não sabe nada. Só que um vem dessa forma, de regata, tudo, e o outro vem bem apresentado, de terno, né, tudo certinho, cabelinho penteado. Se você tivesse que escolher um advogado para te proteger, qual você escolheria? O primeiro que está de regata ou o segundo que está de terno? O segundo, certo? Mas e se o primeiro for melhor? Não importa, a imagem conta. Então, mesmo você falando, ah, eu não ligo para a imagem, tá bom. Então, enquanto você não ligar para a imagem, você não vai crescendo sua vida. E tá tudo certo. Se essa é a sua escolha, ah, não, não quero crescer na vida. Então, tá bom, não se preocupe com a sua imagem. Agora, se você quer crescer na sua vida, tem que se preocupar. Tem que pentear o cabelo, tem que fazer a barba, tem que colocar uma roupa melhor. Depois que você crescer, ficar super famoso e tudo mais, aí se quiser, você pode até tatuar a cara estilo Whindersson Nunes. Mas enquanto você não chegar lá em cima, você vai ter que entender que o mundo já tem as regras dele. Ah, Edu, mas eu não concordo com as regras do mundo. Tá bom, não importa. Se você concordar ou não, as regras já estavam aqui quando você nasceu, você vai morrer, elas vão continuar aqui. E quanto antes você se adaptar às regras, mais rápido você cresce. Depois que crescer, depois você pode mudar as suas regras. Mas de início, para crescer, você vai ter que aceitar as regras que já existem no mundo. E aí entra na parte das metas. Porque você já criou um produto bacana, tô tudo estruturado em questão do pitch de vendas, já estou lançando conteúdo, chamando as pessoas, trocando ideia no WhatsApp. Agora eu preciso entender sobre as metas de venda. Tem um conceito que depois que você monta o seu pitch de vendas, que ele está bem feito, é uma meta de 15 para 1. Ou seja, a cada 15 pessoas que você vai entrar em contato, uma fecha. E aqui entra em questão das suas metas. Eu vou falar até de como trabalhar 4 meses e folgar 8. O que que seria isso? Nós vamos fazer o seguinte: eu vou abrir a calculadora aqui para fazer conta. Então, vamos supor que você verifica quanto que você precisa por mês para pagar suas contas. Ah, Edu, eu preciso de 4 mil reais para pagar minhas contas. Então, tá bom. 4 mil. Então, como são 12 meses, você precisa de 48 mil reais no ano. Então, concorda que se você me vender um produto de 48 mil reais e cair 48 mil reais na sua conta, você não precisa trabalhar mais o ano inteiro? Certo? Se suas contas têm o valor de 4 mil por mês e você recebeu 48 mil de uma vez, você tem dinheiro para passar o ano inteiro. Beleza. Então, a sua missão, quando você está trabalhando, montando seu negócio e trabalhando com essa parte das vendas, você só precisa entender quantas pessoas você tem que fechar e criar uma meta para fazer isso logo. Então, se eu preciso de 48 mil reais durante o ano, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o lucro que eu tenho de cada estratégia. Então, a primeira coisa que você se pergunta quando vai montar um negócio é isso: quanto você quer ganhar? A segunda coisa, qual que é o lucro que você tem por venda? E criar a meta mínima e monstra. O que que seria isso? Muitas pessoas, e vários de vocês talvez, montaram um negócio simplesmente, nossa, eu quero montar um negócio aqui para fazer dinheiro. Tá, mas fazer dinheiro quanto? Ah, Edu, não sei, quero fazer dinheiro. Então, vamos lá, põe um número aí. Quanto que você quer fazer por mês? Ah, Edu, eu quero fazer 1 milhão. Tá, você não vai fazer 1 milhão logo no começo. Quanto que você quer fazer de início? Ah, cara, se eu tirar uns 4 mil por mês, tá bom. Então, beleza. Então, 4 mil é a sua meta por mês. Então, você já sabe agora quanto você quer ganhar. Agora a pergunta é, qual que é o lucro que você tem por venda? Vamos supor que você está vendendo um tipo de produto onde você vende ele por 1.200 reais. 200 reais é o custo dele. Os outros 1.000 é lucro. Então, significa que o lucro que você tem desse produto de 1.200 é 1.000 reais. Então, se você quer fazer 4 mil reais por mês, você precisa fazer o quê?
vender quatro produtos desses de 1.200, porque se cada produto você tem R$ 1.000 de lucro, vendeu quatro, você bate essa sua meta para pagar essas contas. Beleza? Só que a pergunta não é como fazer só essas quatro vendas. A pergunta é como que eu faço todas as vendas que eu preciso no ano em 4 meses? E aí entra o jogo. Aí lembra lá, eu preciso de 4 mil por mês para pagar minhas contas. Vezes 12, que é o período de um ano, dá 48 mil. Se eu vendo um produto onde o lucro que eu tenho é de R$ 1.000 por venda, eu preciso vender 48 produtos o ano inteiro. E aí a pergunta fica: 48 produtos para vender em 4 meses, é só pegar 48 e dividir por 4, isso aí dá 12. Então significa que se você vender 12 produtos desse, no caso a cada mês, em 4 meses você faz o dinheiro do ano inteiro. Significa que você trabalha 4 meses e agora os outros 8 meses você trabalha se você quiser. Isso facilita absurdamente os seus resultados na vida e facilita o seu enriquecimento. E aí entra no que eu falei, nessa meta de 15 para 1. Se eu estou querendo vender 12 produtos, significa que se a cada 15 pessoas eu fecho uma, 12 vezes 15. Eu vou ter que entrar em contato com 180 pessoas, eu vou tomar 168 nãos para fechar 12 clientes. Aí a pergunta que fica é: você está disposto a tomar 168 nãos? Muitas pessoas não estão. Só que é aquilo, eu não estou preocupado com os nãos, eu estou preocupado com os sims. Então, para vocês terem noção, todos os dias eu falo com em torno de 400 a 600 pessoas. Todos os dias. Todos os dias. E eu dou um jeito de falar com mais. Eu estou ajustando a parte da empresa para conseguir falar com mais. Porque eu sei que quanto mais pessoas eu conversar, mais pessoas eu vou fechar. E é impossível você fechar todas as pessoas que você conversar. Tá? Não tem como. Então você vai ter que saber que vai falar com umas 100 pessoas e dessas 100, talvez você vai fechar umas 5. É mais ou menos isso. Então o que você precisa entender? Vai tomar não pra caramba. E o não, muitas vezes, é de pessoa que você já conhece. Só que o não não é para você. Não é que a pessoa não gosta de você. Ela só não tá afim do seu produto. E tá tudo certo. E aquele negócio, ó, assim, ó, perguntei para um, não quer, eu vou perguntar para o outro. Não quer, vou perguntar para o outro. Opa, esse aqui quer, dou atenção. Pergunto para o outro, não quer, não quer, não quer, quer. Opa, vou dar atenção. Então eu vou falando com várias pessoas. Quem tem interesse no meu trabalho, eu vou dar atenção. Tanto que assim, eu dou atenção 100% para todos os clientes. Por quê? Porque eu sei que é importante para o cliente também ter a minha atenção e é importante para mim que o cliente tenha resultado. Então, quando você trabalha dessa forma, fica mais fácil. E aí você começa a correr atrás de fazer o quê? O dinheiro que você precisa o ano inteiro em 4 meses. Só que você talvez nunca tenha perguntado para você mesmo quanto que você quer ganhar. Você não sabe qual que é o lucro que você tem e não criou meta nenhuma. Simplesmente só vai. Se vier cliente, beleza. Se não vier, tá tudo certo também e só vai. Então, assim, não é assim que funciona. Tem que criar essa estratégia. Então, se eu sei que eu posso falar com 180 pessoas e fechar esses clientes, quem é que me impede de falar com 2.000 pessoas dentro do mês? Só você. A única pessoa que te impede de conversar com mais pessoas é você. Ô, Du, louco, mas como que eu vou falar com 2.000 pessoas? Beleza, ó, 2.000 pessoas. Vamos pegar os 22 dias úteis. Você tem que falar com 90 pessoas por dia. Então, você vai mandar mensagem para as pessoas que você conhece, vai mandar mensagem para as pessoas no Instagram. Se for o caso, vai rodar tráfego pago para aparecer os anúncios. E aí, vai conversar com as pessoas. Fazendo dessa forma, você vai falar com umas 2.000 pessoas. E aí, aquele negócio, das 2.000 pessoas dividido ali por 15, dá 133 vendas que você faz no mês. 133 vendas com lucro de R$ 1.000 é 133 mil. Só que aquilo, quem que tá te impedindo de ir para frente? Só você. Então, tem que fazer o que tem que ser feito. Eu sei que é difícil, eu sei que tem que correr atrás, mas é assim que funciona. Então, na prática, o que que a gente faz? No dia um, atualiza a bio do Instagram. Que aí todo mundo que entra lá no meu Instagram, tá lá, né? Eduardo Vilela te ajuda a acabar com as dívidas, tal, explicando. Coloca uma foto profissional, cria todos os pitches de vendas, porque se as pessoas entrarem em contato com você, você já tem que estar pronto com isso. Abre caixinha de perguntas no Instagram todos os dias durante um mês e responda. Se ninguém enviar, envia você mesmo. Pede para alguém mandar,
Não importa, o importante é ter as perguntas lá para você responder. Ah, ninguém mandou. Pega o celular do seu esposo, do marido, manda uma pergunta lá e vambora. Tá tudo certo. No começo, as pessoas não vão responder mesmo. Depois vai pegando jeito. Hoje, quando eu abro caixinha de pergunta, o pessoal manda pergunta, mas teve época que eu abria, ninguém mandava nada. Aí eu pegava o Instagram de outra pessoa, mandava as perguntas lá, eu respondia, e aí daqui a pouco começou a ter um ciclo, onde agora, quando eu abro a caixinha, o pessoal responde. Ou melhor, o pessoal pergunta. No dia um é isso. No dia 2 agora você vai postar conteúdo no Instagram todos os dias, pede indicação no WhatsApp para amigos, familiares, que você sabe que te respondem. Então, tipo, por exemplo, sua mãe, se você pedir indicação para ela vai indicar alguém. Sua mãe não vai te ignorar. Seu irmão, primo, alguém, pessoa mais próxima. Entre em contato com todos os seus contatos, informando sobre o seu trabalho. Entre em contato com todos os seus seguidores, enviando pitch do Instagram. Então, no máximo, ali uns 20 por dia, que eu ia falar, 20 na parte da manhã, 20 à tarde, 20 à noite. Senão o Instagram ele bloqueia a sua conta. Entre em contato com as 20 pessoas por dia que comentam os grandes players. Então, dando exemplo no meu caso, tem várias pessoas no mercado financeiro. Vai lá e fala com esse povo. Quem está comentando lá nos posts deles, o pessoal que segue. Então, nesse caso, você vai falar com muita gente. E abre a caixinha, pergunta de novo no Instagram e responde. O dia 3 em diante, você só repete o dia 2 e fica fazendo isso para sempre. Então podem ver, o meu trabalho na prática é o quê? Eu lanço conteúdo todos os dias, eu falo com em torno de umas 400, 600 pessoas todos os dias, eu falo com o pessoal para poder participar de alguns grupos exclusivos de algumas coisas que eu vou explicar. Eu faço essas aulas, quem tem interesse, fecha comigo, quem não tem, tá tudo certo. E aí, automaticamente, as pessoas vão fechando. Que depois, quem tem interesse fala, Edu, queria saber mais aí como funciona. Aí eu aplico o pitch de vendas, explico para a pessoa como funciona. Se fizer sentido para ela, vai fechar. E depois, repito, 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 repito. E fico ali, ó. Isso para sempre. Eu estou fazendo isso desde 2017. Então, assim, é só não parar. E pode ter certeza que você vai fechar bastante clientes em relação a isso. E aí, o terceiro código, para a gente chegar aqui na nossa parte final, anota aí por gentileza, dinheiro. Terceiro código, dinheiro. Ó, primeiro código, riqueza. Segundo, liberdade. Terceiro, dinheiro. Mas por gentileza aqui, anote aí os códigos. Encerrando aqui já. Beleza? Terceiro código, dinheiro. Então, essa frase aqui, eu uso ela em todas as palestras, eventos, tudo que eu participo, porque a mudança que você quer está na sua decisão, não na sua condição. Para de ficar dando desculpa. Ah, Edu, não tenho tempo. Desculpa. Ah, Edu, mas eu tenho dois, três filhos. Desculpa. Ah, Edu, mas eu trabalho o dia inteiro. Desculpa. Porque se eu falar, volta no que eu disse. Se eu falar para você, para tudo e vem aqui para ganhar R$ 1 milhão, você para tudo. Agora, se eu só falar, para tudo, vem aqui no escritório para fazer uma faxina, então, estou ocupado, não vai dar. Por quê? Não é sua prioridade fazer uma faxina no meu escritório. Agora, se falar que vai ganhar R$ 1 milhão, vira prioridade. Então, esquece esse negócio de não ter tempo. Esquece esse negócio que ela está trabalhando muito. E principalmente para quem está querendo fazer transição de carreira, saiba que vai ser difícil mesmo. Você vai ter que arrumar tempo onde nem tem. Porque você vai estar trabalhando, o tempo que seria para descansar, você vai estar fazendo essa nova fonte de renda. Só que até o momento que essa nova fonte de renda vai gerar mais dinheiro do que o seu trabalho. E aí você pede demissão, vai fazer outras coisas. E isso que é o legal de quando você faz esses trabalhos com a internet. Você vai conseguir fazer muito mais dinheiro do que você está fazendo hoje. E para quem já é autônomo, empresário, é só executar isso aqui que vocês vão com certeza dobrar. Para quem não está fazendo nada na internet, né? Com certeza vai dobrar faturamento. Só de rodar isso aqui. Então presta muita atenção, porque isso aqui é o que dá certo. Beleza? E aí, uma coisa importante, né? Tudo que eu ensino aqui, pessoal, é o que dá certo na prática. São coisas que eu aplico nos meus negócios, são coisas que dão resultados tanto para mim quanto para os meus clientes, também parceiros de negócios. Basicamente é executar. Então, o que não pode ter é preguiça. Aí, só resumindo, o que que você precisa fazer então? Lança conteúdo, cria audiência, faz oferta. Para lançar conteúdo, é ensinar o que você sabe. Para criar audiência, você cria um grupo no WhatsApp e coloca o pessoal nesse grupo e vai conversando com o pessoal para ver quem tem interesse. Na hora de fazer a oferta, você faz uma aula ensinando esse pessoal, ou então você pode até fazer uma reunião 1 a 1 para fazer essa oferta. E essa oferta você tem que estar com o seu pitch de vendas pronto. É isso. E agora o que você vai fazer? Lançar conteúdo. Por quê? Lançando conteúdo, você faz um marketing bem feito e traz gente.
Não adianta nada você ter um produto bom, sendo que o seu marketing é uma porcaria. Produto bom com marketing ruim não vende. Agora, se você tiver um marketing muito bom e traz gente, as pessoas vão vir. A sua venda tem que estar boa também. Fez a venda, vai atender. Aí sim a pessoa vai degustar o seu produto. Mas antes de degustar o seu produto, você tem que ter feito o marketing e a venda. Então, se você não sabe nada sobre marketing e venda, tem que aprender. Tá? Então, esse é todo o processo. E aí, lembrando, né, que caso vocês tenham alguma dúvida, tudo, podem mandar mensagem para a gente ajuda nesse processo. Esse cenário que eu expliquei para vocês, de montar toda uma estrutura para poder vender na internet, é um dos trabalhos que a gente tem, é a C7 Educação, que a gente monta tudo em 7 dias. Em 7 dias deixa tudo redondinho para você, toda a parte de metodologia, plataforma e funil de vendas. Isso tanto para quem já tem um negócio, trabalha de forma autônoma, e também para quem está querendo começar do zero. E aí depois, né, quem tiver interesse, me chama no WhatsApp, porque depois eu passo todos os detalhes lá. Tá bom? Show, pessoal. Mas aí queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Bora tirar uma fotinha aqui rapidinho para poder registrar o momento?